Pedir, buscar e bater. Mensagem de Alexander McLaren. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Na carta à igreja de Laodiceia lemos: Eis que estou à porta e bato. A imagem é empregada ali para expor a ternura e a paciência do Cristo exaltado, que condescende em pleitear a entrada em cada coração humano e entra com suas mãos cheias de bênçãos. Agora, é muito impressionante, eu acho, que o mesmo símbolo seja empregado nesse texto em referência ao nosso dever. Existe algo como batermos em alguma porta para entrar e sermos abençoados. O que é essa batida? A resposta que é popularmente dada, suponho, é que todas essas três injunções em nosso texto, pedir, buscar, bater, são apenas aspectos diversos da única exortação à oração. E isso pode talvez esgotar seu significado, mas estou mais inclinado a pensar que é possível traçar uma diferença e um clímax nelas. Pedir é obviamente aplicar-se a uma pessoa que pode dar, e isso é oração. Buscar não é, como penso, exatamente a mesma coisa, mas expressa a ideia de esforço, o esforço pessoal que deve acompanhar e acompanhará toda a oração real. E bater possivelmente acrescenta a concepção de oração e esforço, a ideia, como comum a ambas, de uma certa persistência e continuidade nascida da seriedade. De modo que temos aqui, como penso, uma declaração tripla das condições sob as quais certas grandes bênçãos são dadas, e uma exortação tripla quanto ao nosso dever cristão. Primeiro, ao considerar estas palavras, gostaria primeiro de perguntar a quem tais exortações são corretamente dirigidas. Agora, é preciso lembrar que essas palavras ocorrem naquele grande discurso de Nosso Senhor que é chamado de Sermão da Montanha. E para a compreensão correta dessa grande personificação da moralidade cristã e de suas relações com todo o corpo da verdade cristã, eu acho, muito necessário lembrar que o Sermão da Montanha é dirigido aos discípulos de Cristo, que é a promulgação das leis do reino pelo rei para seus súditos, que pressupõe discipulado e entrada no reino e não tem uma palavra a dizer sobre o método de entrada. De modo que, embora muitas de suas exortações sejam apenas a republicação em forma mais nobre das leis comuns de moralidade que são obrigatórias para todos os homens e podem ser dirigidas a todos os homens, a forma em que aparecem naquele sermão, a conexão em que se encontram, a altura a que são elevadas e os motivos pelos quais são aplicadas, tudo limita sua aplicação a homens que são verdadeiramente seguidores e discípulos de Jesus Cristo. E essa consideração especialmente incide sobre essas palavras do nosso texto. A primeira exortação que o cristianismo dirige a um homem não é peça. O primeiro dever que um homem tem de cumprir em relação a Cristo e sua graça e a revelação que está nele não é buscar nem bater, mas é pegar e abrir. Cristo bate primeiro, e quando ele bate devemos dizer: entre bendito do Senhor. Mandar um homem orar quando ele deveria ser exortado a crer é obscurecer a clareza do conselho divino e estreitar a plenitude da graça divina. Deus não espera que lhe peçam sua misericórdia e seu perdão. Como o orvalho na grama, ele não espera pelo homem nem espera pelos filhos dos homens. Antes de chamarmos, ele responde, e dizer às pessoas: ore, busque, bata, quando a única coisa a dizer é:
pegue os presentes que Deus lhe enviou antes de você pedi-los é loucura e muitas vezes levou a um curso de luta dolorosa e inútil que era totalmente desnecessário e equivocado. É como dizer a um homem para orar por chuva quando os reservatórios ao seu lado estão cheios e cada flor está curvando seu cálice carregada com a bênção. É desnecessário dizer a um homem para procurar o tesouro que está ali ao seu lado e para o qual ele só precisa virar os olhos e estender as mãos. É tolice exortar um homem a bater em uma porta que está escancarada. A porta da graça de Deus está, portanto, escancarada, e o tesouro da misericórdia de Deus desceu, e a chuva do amor perdoador de Deus caiu sobre todos nós e fez o deserto se alegrar. E então minha mensagem para alguns de vocês, queridos irmãos, é dizer que vocês não têm nada a ver principalmente com este texto. Vocês não precisam nem pedir, nem buscar, nem bater, mas ouvir a Ele, cuja mão gentil bate em seus corações, e abrir a porta e deixá-lo entrar com sua graça e misericórdia. Segundo, e agora em seguida, deixe-me pedir que você considere em que região da vida essas promessas são verdadeiras. Eles soam a princípio como se estivessem mortos diante dos fatos da vida. Existe alguma região da experiência em que pedir é receber, buscar é encontrar e em que todas as portas se abrem ao nosso toque? Se houver, não é no mundo comum do trabalho diário em que você e eu vivemos, onde todos nós temos que suportar muitas decepções amargas e pedidos recusados, onde todos nós buscamos longa e dolorosamente por algumas coisas que não encontramos e a busca nos envelheceu e nos entristeceu. Parece ser perfeitamente certo que o propósito distinto que nosso Senhor aqui tem em vista é afirmar que a lei de seu reino é o oposto direto da lei da vida terrena, e que a triste discrepância entre desejo e posse, entre vontade e fato, é eliminada para seus seguidores. Seja feito a ti como tu queres, é a carta de seu reino. Agora, queridos irmãos, não falta muita sabedoria para saber que isso seria uma bênção muito questionável, de fato, se fosse aplicado às circunstâncias externas de nossas vidas. Há muitas pessoas em todas as épocas e algumas pessoas neste dia que se colocam como cristãos muito elevados e espirituais, que fizeram descobertas profundas quanto ao poder da oração e que parecem entender por ela exatamente isso, que se um homem apenas orar pelo que deseja em vez de trabalhar por isso, ele obterá o que deseja. E ouso dizer que todas as formas da chamada experiência superior que envolvem algo como esse pensamento são, em vez de serem uma exaltação, uma degradação da própria ideia da oração cristã. Pois o significado da oração não é que eu force minha vontade sobre Deus, mas que eu dobre minha vontade à dele. Há uma região, e somente uma, na qual é verdade, absoluta, incondicional, sem limitação e sempre, que o que pedimos, obtemos, o que buscamos, encontramos, e que a porta a qual batemos nos será aberta. E essa não é a região do bem exterior, questionável e mutável. Ora, o próprio contexto dessas palavras nos mostra isso. Ele se detém na discriminação de um pai terreno em responder aos pedidos de seu filho e diz: ele sabe como dar bons presentes e assim saberá seu Pai Celestial. E toma uma ilustração que podemos estender na mesma direção quando diz: se uma criança pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou se ela pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Podemos virar a questão e dizer: se a criança pedir uma serpente porque imagina que é um peixe,
seu pai lhe dará isso? Ou se ela lançar seu olhar sobre uma coisa que imagina ser um pão, quando é apenas uma pedra, seu pai o deixará quebrar seus dentes sobre isso? Certamente não. Ele sabe como dar bons presentes, e uma condição essencial desse conhecimento divino de como dar bons presentes é o conhecimento de como recusar desejos equivocados e tolos. Portanto, sejamos gratos porque sua providência divina não estraga seus filhos nem os torna, como todas as crianças mimadas, uma maldição e uma miséria para si mesmas e para todos ao seu redor. Mas ele os disciplina com um gracioso não, bem como um franco e alegre sim, e muitas vezes recusa a petição e concede o significado mais profundo da mesma. Portanto, eu digo que a região na qual esta grande e liberal carta de resposta completa aos nossos desejos tem força é simplesmente e somente a região espiritual na qual o bem mais elevado está. Vocês podem crescer como homens cristãos tão rápido e tão longe quanto escolherem. Um conhecimento mais completo da verdade de Deus, uma conformidade mais completa ao padrão de Cristo, uma comunhão mais profunda com Deus, tudo isso é possível para cada um de nós em qualquer medida em que escolhermos definir nossas expectativas e moldar nossos desejos e nossas ações. Abre bem a tua boca e eu a encherei. O estiramento das mandíbulas determina o tamanho da porção que é colocada nelas, e Ele mesmo, que é o único limite real de seus dons, em sua plenitude infinita, sempre concede a você e a mim tanto de si mesmo quanto gostamos e desejamos tomar. Vós não estáis estreitados em mim, estáis estreitados em vós mesmos. E ó irmãos, que luz solene tais pensamentos lançam sobre as baixas realizações de nossa cristandade média. Tantos de nós, como o velo de Gideão, secamos no meio do orvalho que desce do céu. Tantos de nós, no meio do abençoado sol de sua graça, de pé como desfiladeiros profundos em uma montanha em sombra fria. Quanto você tem à mão, quão pouco disso você toma para si. Suponha que um daqueles velhos exploradores espanhóis do século XVI tivesse sido levado a algumas dessas ricas casas de tesouro mexicanas, onde ao redor dele havia enormes barras de ouro e diamantes brilhantes e pedras preciosas, e tivesse saído da abundância com 6 pence na palma da mão, quando ele poderia ter se carregado com lingotes de metal puro e inestimável. É isso que alguns de vocês fazem quando Jesus Cristo coloca a chave de seu depósito em suas mãos e diz a vocês: entrem e sirvam-se. Vocês param assim que estão dentro do limiar. Vocês fazem pouco mais do que pegar um canto insignificante, mordiscado da grande massa sólida de riquezas que pode pertencer a vocês e levar isso embora. A única conclusão é que vocês não se importam muito com sua riqueza, a riqueza dele. Caros irmãos, vocês, pessoas professas cristãs que estão me ouvindo, se a vida é escassa em suas veias, se sua fé é, como é com muitos de vocês, quase morta, se seu caráter cristão é muito pouco melhor do que o caráter das pessoas ao seu redor, se sua religião não lhe dá nenhuma felicidade, nem faz muito bem às outras pessoas, se seu amor é tão frio que quase expirou e suas esperanças são turvas, não há criatura no céu, na terra ou no inferno que seja culpada por isso a não ser vocês mesmos. Vocês não têm porque não pedem, vocês pedem e não têm porque pedem mal. Terceiro, e isso me leva à última questão, a saber, de quais condições essas promessas dependem. Peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam
e será aberto. Eu disse no começo dessas observações que tracei uma diferença entre esses 3 mandamentos e tomo essa diferença como certa agora, como base das poucas palavras que tenho a dizer. A primeira condição é desejos apresentados a Ele que pode concedê-los. Pedir implica na vontade de uma pessoa que ouvirá e responderá e tem o poder de doar. Essa pessoa é Deus em Cristo. Vá e peça a Ele. Todos nós sabemos que a oração é essencial, e então não preciso me deter nisso. Vá e peça a Ele e você obterá o que precisa. Vocês alguma vez oram? Vocês que professam ser cristãos? Não quero dizer com suas bocas, mas com seus corações. Vocês alguma vez oram para se tornarem menos mundanos? Vocês alguma vez desejaram ser assim? Vocês alguma vez realmente desejaram que seu amor pelo presente fosse diminuído? Vocês têm algum apetite por retidão? Parece-lhes ser uma coisa boa que vocês tenham menos prazer no presente e mais alegrias no futuro? Vocês gostariam de serem cristãos mais devotos do que são? Eu questiono muito isso sobre muitos de vocês. Não estou atacando indivíduos, mas estou falando sobre o tipo médio de cristãos professos nesta geração. Se você desejar, você pedirá. Existe algum lugar, em alguns dos seus cômodos, onde há um pedacinho de carpete gasto e branco perto dos seus joelhos? Ou você ora quando está meio dormindo à noite e antes de estar bem acordado de manhã, e se esforça para fazer uma oração como preliminar necessária para ir ao trabalho que realmente lhe interessa, o trabalho do seu ofício ou negócio? Peça e você receberá. A segunda condição é esforço. Buscai e achareis. Há muitas coisas neste mundo que não podem ser dadas a um desejo. Há muitas coisas no reino da graça que Jesus Cristo não pode dar a um mero desejo. Deve haver meu próprio esforço pessoal se eu quiser garantir o que desejo. Essa é a razão pela qual tantas orações parecem não ser respondidas. Pense nas milhares de súplicas que serão feitas em igrejas e capelas hoje por bênçãos espirituais. Como é que uma proporção tão enorme dessas orações nunca será respondida? Bem, se um homem fica no alvo e atira sua flecha em um alvo e não se importa o suficiente com seu destino para ficar ali tempo suficiente para ver se ela atinge o alvo, a probabilidade é que ela nunca atinja seu alvo. E se os homens oram e oram e oram em público e então saem de suas igrejas e capelas e não apenas esquecem tudo sobre suas orações, mas nunca esperam uma resposta a elas e não fazem nada em suas vidas de acordo com isso, há alguma surpresa que eles não sejam atendidos? Os homens repetem a oração do Senhor todas as manhãs e pedem a Deus dia após dia: não nos deixe cair em tentação. E então saem para a vida diária e estão dispostos a se lançarem na tentação e passarem pelo grosso fogo dela se houver uma nota de 10 libras do outro lado da chama. E os homens pedem a Deus que Ele os ajude a crescer na graça e no caráter cristão, e raramente fazem uma única coisa que eles sabem que promoverá esse crescimento. Todas essas orações são vãs e não respondidas. Com a oração deve haver esforço. E então, por fim, a terceira condição é continuidade ou persistência. Batei e abrir-se-vos-á. Então há um certo atraso nessas respostas das quais você está falando. Você diz: não há atraso.
mas há algo como o início de uma longa tarefa e, portanto, há algo como a necessidade de perseverança contínua, mesmo na oferta dos desejos em que expressar é ter satisfeito, e em colocar para fora os esforços em que buscar é encontrar. É uma tarefa para toda a vida antes que a massa seja levedada. A vida eterna é um presente, mas a construção de um caráter cristão é o resultado de esforços pacientes, contínuos e bem direcionados para a apropriação e emprego do presente que recebemos. Este templo levou 46 anos para ser construído, eles disseram, e ainda não estava terminado. Levará mais de 46 anos para construir em meu pobre coração, cheio de lixo e de maldade, um templo ao Espírito Santo. Não preciso insistir na virtude da perseverança. Isso é um lugar comum escrito no cabeçalho de todos os cadernos. Mas deixe-me lembrá-lo de que na vida cristã, tanto quanto em qualquer outra, essa virtude é necessária, e a menos que um homem esteja contente em fazer como Abraham Lincoln disse, continue se esforçando nos deveres da vida cristã com esforço contínuo, não há promessa nem possibilidade de que esse homem cresça na graça. Agora, duas últimas palavras. Uma é: não queremos nada mais para a maior e mais abençoada posse das verdadeiras riquezas e alegrias eternas do reino do que a aplicação à nossa vida cristã das mesmas qualidades, virtudes, excelências que precisamos para a prossecução bem-sucedida dos nossos negócios diários. Caros irmãos, desenhem para vocês mesmos o contraste entre a ânsia com que vocês buscam isso e a tibieza com que buscam isso. Vocês sabem que esforço e perseverança são necessários lá, e vocês não os guardam. Eles são necessários tanto quanto aqui. Vocês os colocam para fora. Alguns de vocês são todos fogo em um lugar e são todos gelo no outro. Vocês, homens e mulheres cristãos, deem ao reino tanto quanto dão ao mundo, e vocês serão cristãos fortes e crescentes. Mas se vocês não o fizerem, não se surpreendam por serem tão fracos quanto são. E a última observação que faço é: este grande símbolo do meu texto, que é usado em referência às súplicas condescendentes de Nosso Senhor pela entrada em nossos corações, e também é usado, como vimos, em referência à nossa própria continuidade de esforço de oração, é usado em outra aplicação muito solene, nas palavras de seu "muitos procurarão entrar e não poderão", quando o mestre da casa se levantar e fechar a porta, e começarão a ficar de fora e a bater na porta dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." E ele, aquele que disse: "Batei e será aberto", ele responderá e vos dirá: "Não sei de onde sois." Para que você possa escapar dessa repulsa, ó meu amigo, abra seu coração agora para o Cristo que bate, e então, e não antes disso, peça para que você possa ser preenchido com os tesouros de seu amor. Busque para que você possa encontrar a rica provisão que Ele reservou para todos nós. Bata para que porta após porta, nas muitas mansões da casa do Pai, possam ser abertas para você, até que finalmente uma entrada seja ministrada abundantemente no reino eterno e você entre com o Rei para o banquete eterno. Amém.